quarto ano, hoje quarta-feira, aula de português. Então vamos logo abrindo aqui na página 41, pessoal, que nós temos uma carta de reclamação, tá? Hoje o texto é na página 41, é uma carta de reclamação. Então vamos lá. Vocês irão agora fazer a leitura desse texto, início de conversa e a leitura do texto carta de reclamação. E daqui a pouco a tia volta, vai ler o texto com vocês e fazer os exercícios, tá bom? Забуду и на любимое мое, твое имя и на любимое мое. Muito bem, meus amores, agora vamos voltar com a leitura do texto, tá certo? Vamos lá. Leitura 2, início de conversa. Na página 34, você lê uma fatura de água. Agora você vai ler uma carta de reclamação que foi feita sobre a mesma fatura. Em sua opinião, o que teria levado a cliente Cristina dos Anjos a fazer uma reclamação sobre a fatura de água? Em que situações você imagina que podemos escrever uma carta de reclamação? E aí, pessoal? Então, vamos ler a carta. A empresa de serviços de água e saneamento SAS. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar a reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto desse ano. O valor da tarifa do mês de agosto é de R$ 300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAS para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Certo? Agora vamos para a página 42, tá? A gente tem aqui a interpretação oral. A primeira tem assim: sua hipótese sobre o motivo para a escrita da carta de reclamação foi confirmada com a leitura do texto? E aí? 2. Se você tivesse recebido uma fatura com o mesmo problema que a de Cristina, também teria escrito uma carta de reclamação para a empresa? Explique. Teria ou não teria, pessoal? Primeira questão na interpretação escrita. Toda carta tem um remetente, quem a escreve, e um destinatário que recebe. Quem é o remetente da carta lida? Quem foi que escreveu? Cristina dos Anjos. E quem é o destinatário? Para quem foi que recebeu? A empresa de serviços de água e saneamento SAS. Certo? Na segunda questão tem assim: com que objetivo o remetente escreveu a carta lida? Para propor um acordo ao SAS, para fazer uma reclamação ao SAS ou para elogiar o fornecimento de água e esgoto do SAS? Aqui, a segunda opção. Para fazer uma reclamação ao SAS, certo? Terceira questão. Na carta, Cristina afirma que sua fatura de água estava equivocada. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Quais foram os argumentos? Cristina afirma que não houve aumento de consumo da água, né? E o valor veio superior aos outros meses, aos meses anteriores, né? O consumo foi o mesmo, mas nesse mês, no mês atual, veio um valor superior aos meses passados, certo? Aí, B. Em sua opinião, Cristina foi convincente? Aí é com vocês. Vocês acham que ela foi convincente? Se vocês estivessem lendo a carta, fosse lá o representante da empresa, vocês acham que ela estava sendo convincente? Vocês acreditaram nos argumentos dela? Vamos passar para a 43, que tem assim, quarta questão. No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação. A. Identifique a saudação inicial na carta de reclamação e escreva abaixo. Cadê? Prezados senhores, certo? Assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Queridos ou caros? Caros, certo, pessoal? 5. Veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação. Atenciosamente, verde, e Cristina dos Anjos, azul. Pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. A assinatura azul, Cristina dos Anjos. Saudação final despedida, verde, atenciosamente, certo? 6. Assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Quando estamos satisfeitos com o produto que compramos, quando compramos um produto com defeito,
Quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida, são as duas alternativas, as duas situações de baixo, certo? Que vocês vão marcar. E o que é uma carta de reclamação? A carta de reclamação é escrita por um remetente a um destinatário, com a finalidade de reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa, certo? Vamos passar agora para 44, que tem assim: cidadania no dia a dia, consumo consciente. O consumo faz parte da vida do ser humano, mas é preciso consumir sem exagero. A água, por exemplo, é um dos bens mais valiosos que temos e há várias formas de economizá-la em nosso dia a dia. Como podemos contribuir? Reutilize água. Aproveite a água da chuva ou da máquina de lavar para lavar o chão do quintal. Economize no banho. Ao tomar banho, evite ficar muito tempo com o chuveiro ligado, desligando o chuveiro ao se ensaboar, ao tá lá lavando o cabelo, né? Ó, desligue a torneira quando estiver escovando os dentes, desligue a torneira quando estiver lavando a louça, ensaboando lá a louça, enquanto ensaboa, deixa a torneira desligada. Só liga a torneira quando for enxaguar, que já enxagou toda a louça de uma vez só, tá? Não lave calçadas, varre a calçada em vez de lavá-la com a mangueira. Você pode reaproveitar a água da máquina de lavar, né? E lavar a calçada com a água da máquina de lavar, pessoal. Sem problema nenhum. Por que ações como essas são importantes? Vocês que vão responder. B. Qual das atitudes descritas acima você e sua família costumam praticar no dia a dia? C. Quais as atitudes para economizar água você e sua família precisam desenvolver mais? Agora vamos passar para 45, o estudo da língua. Pessoal, o estudo da língua, a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Então vamos lá. Primeira questão tem assim: leia as palavras a seguir em voz alta. Príncipe, sábado, vírgula, informática, fôlego, lágrima, árvore, trânsito, mínimo, número, médico, máximo, sólido, único, enigmático, matemática, música, fenômeno. Aí, contorne a sílaba tônica de cada palavra acima. Então vamos lá. Príncipe, sábado, vírgula, informática, fôlego, lágrima, árvore, trânsito, mínimo, número, médico, máximo, sólido, único, enigmático, matemática, música e fenômeno, certo? Aí, agora escolha três das palavras acima e escreva no quadro a seguir. Depois, separe essas palavras em sílabas e classifique de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, eu coloquei essas 3 palavras aqui, mas vocês podem ficar à vontade para escolher qualquer uma dessas que estão aqui acima, tá? Aí eu escolhi sábado, fenômeno e informática. Então, nós temos sábado, proparoxítona, fenômeno, proparoxítona, informática, proparoxítona, certo? Na C tem assim: em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum? Então, o que elas têm em comum? Todas têm acentos gráficos em sua sílaba tônica. Todas essas daqui têm acento gráfico na sílaba tônica. Observem, vocês estão vendo aqui, todas elas são acentuadas, certo? Ou com acento agudo ou com acento circunflexo, certo? Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Vamos passar para 46, que tem assim: primeira questão. Observe as figuras geométricas. Escreva o nome de cada figura geométrica apresentada. Então, retângulo, pentágono, círculo e triângulo, tá? Coloquei aqui, inclusive, na ordem: retângulo, pentágono, círculo e triângulo, certo? Letra B. As palavras que você escreveu receberam acento por quê? Sim, porque todas são proparoxítonas, certo? Na letra B. Sim, porque todas são proparoxítonas. Aí na letra C tem assim: indicam a característica de cada figura apresentada. Então, retângulo tem 4 lados, né? O pentágono, 5 lados. O triângulo, 3 lados. O círculo tem forma arredondada. D. Cite elementos ou objetos do dia a dia cuja superfície lembra uma das figuras representadas acima. Então, nós temos aqui o retângulo, ele lembra o quê? Um campo de futebol. O pentágono, ele lembra o quê, pessoal? Ele lembra a fachada de uma casa, da igreja, né? O círculo, ele
lembra o quê? O fundo de um copo, né? E o triângulo, lembra o quê? Lembra uma pirâmide, né? São elementos que a gente costuma ver que quando você olha, remete a essa figura, certo? 2. Acentue as palavras proparoxítonas a seguir. Pêssego, lâmpada, dígrafo, mágica, relâmpago, anêmona, sílaba, abóbora, antídoto e pântano. Como elas são? Como é a acentuação dessas palavras? Pêssego, acento circunflexo, tá? Lâmpada, acento circunflexo. Dígrafo, acento agudo. Mágico, acento agudo. Anêmona, acento circunflexo. Relâmpago, acento circunflexo. Sílaba, acento agudo. Abóbora, acento agudo. Antídoto, acento agudo. Pântano, acento circunflexo. Certo? Agora, na 47, é uma atividade que vocês vão fazer, tá certo? Vocês, inclusive, podem me mandar quando vocês terminarem de fazer, tá bom? É a produção de texto, carta de reclamação, tá? Que é justamente o texto que nós estudamos hoje. Então, a carta de recomendação, ela é escrita por um remetente a um destinatário com a finalidade de reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Esse é o objetivo da carta de reclamação. A pessoa vai apresentar o problema, o que aconteceu, fazer a reclamação, dizer que está sendo prejudicada por conta disso e pedir que providências sejam retomadas relacionadas ao problema, ok? Então, vocês, antes de começarem a desenvolver o texto, a produção de vocês vão seguir, vão planejar o texto, tá? Planejar a carta de reclamação, pensar em quais medidas terão de ser realizadas para atender as necessidades apresentadas, refletir sobre os argumentos que vocês vão usar para convencer o conselho a realizar as medidas propostas, tá? E aí começar a colocar em prática. Iniciar a carta apresentando uma saudação inicial formal, como ela falou, prezados senhores, caros senhores. Apresentar no primeiro parágrafo o objetivo da carta, tem que ser bem objetiva, tá? Reclamar de algo que precisa ser solucionado ou melhorado, tá? E aí ele diz assim, na escola, na escola de vocês, mas pode ser em qualquer outro serviço, tá certo? Organizar os argumentos em parágrafos, tá? Empregar a língua formal, evitando as gírias e palavras informais, não pode. Utilizar uma expressão de despedida para finalizar a carta atenciosamente, tá? E assinar a carta incluindo as informações de vocês, que no caso vocês vão fazer individual, certo? Passando para 48, tem assim, avaliando a carta de reclamação. Vocês irão ler e ver se essa carta realmente condiz com todas as características desse gênero, ok? Aí, para quem você vai enviar a carta de recomendação, tá? Aí vocês vão optar aqui, tá certo? Colocando todas as informações para o destinatário, tá certo? E aqui vocês irão verificar o desempenho de vocês relacionado ao texto, tá? Que vocês vão fazer aí, tá bom? Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm de sobra. Ok, meus amores? Por hoje é só. Amanhã, quinta-feira, amanhã a gente tem aula de história. Tá, meus amores? Cheiro. Beijo. Amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.